Então, nessa videoaula, então, a gente vai trabalhar com... mostrar o order by, né? No vídeo passado eu comentei ali a base do select, né? Então, o order by que é uma cláusula que nós usamos para ordenar nossa consulta, tá? Então, quando eu quiser ordenar por algum, algum campo específico, né? Eu tenho a opção de utilizar essa cláusula order by, certo? Bom, a sintaxe básica dela no início continua igual, tudo que a gente aprendeu de select segue valendo, né? Então, por exemplo, select asterisco from o nome da tabela, pode ter cláusula where aqui no meio, né? E a última coisa, né, considerando que eu tenho select, né, depois tenho a cláusula where, depois que eu fizer tudo isso, eu uso o meu order by para ordenar meus campos, tá? Posso ordenar por um campo, depois o outro. Agora eu vou mostrar aí um exemplo prático, né, que eu tenho um exemplo onde eu retorno os nomes ordenados por nome, né? Aqui é um exemplo bem idiota, porque eu ordeno por nome e digo que o where tem um nome específico, né? Então ficou uma coisa meio engraçada, né? Mas eu vou mostrar no exemplo, né, agora como é que isso aqui funciona, como é que a gente pode utilizar isso. Então, o importante aqui é que o order vai vir depois do where, né? E a ordenação pode ser decrescente ou crescente, né? É só usar as palavras reservadas desc e asc para isso, tá? Sendo que o crescente é o padrão, quer dizer, se eu não informar nada, é crescente, tá? Então vamos ver exemplos. Então um exemplo simples, né? Select asterisco from. Select asterisco from. Versão. Como é que isso aqui vai ser retornado para mim? Tá? E por padrão, aí eu estou na mão aí do PGadmin, né? Da forma como ele vai organizar o meu retorno aí, junto com o Postgres. Por padrão aqui, se não me engano, aqui ele sempre vai retornar na ordem de inserção. Tá? Mas dependendo da forma que eu for fazer a busca, ele me retorna por ordem de última atualização também. Aí depende. Bom, o importante aqui é o seguinte, se eu largo um select asterisco for um personagem, eu não estou preocupado com a ordem. Né? Eu não estou preocupado com a ordem com a qual meus registros vão vir. Isso só vai acontecer quando eu ordenar por alguma coisa que eu quero. Então, select asterisco for um personagem traz todo mundo. Eu vou ordenar por nome. Vai lá. Colocou os campos em ordem crescente de nome, certo? É bem simples o order by, né? Então aqui ficaria em ordem crescente de nome. Para ficar um exemplo de mais de um campo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou trazer as informações do meu personagem, primeiro, ordenado por força. Ó, eu quero os mais fortes antes. Olha como é que ficou. Olha como é que ficou aqui, ó. Quer dizer, mais fortes antes não, né? Eu quero os mais fracos antes porque eu estou ordenando de forma crescente. Então, eu estou trazendo o mais fraco primeiro e depois está me trazendo o mais forte. Então, eu estou ordenando por força. Primeiro o mais fraco, aí vai crescendo até chegar no Jessica Jones, Batman e Demolidor, que são os meus personagens com maior força. Bom, mas eu tenho 3 personagens com a mesma força aqui, né? Então, o que eu posso fazer é tentar desempatar sempre. Eu tenho 2 com a mesma força aqui e 3 com a mesma força aqui. Então, aqui a minha ideia desse meu exemplo é como se fosse um ranking, né? Eu quero primeiro os mais fortes, depois eu quero, se empatar, eu quero os mais velozes, e se empatar, eu quero os mais inteligentes. Seria tipo um ranking de personagens, né? Se o cara chegasse para mim e dissesse assim, ó, então eu vou botar como comentário aqui, como se fosse uma tabela de campeonato, né? Ó, trazer os personagens na ordem de mais poderosos a menos poderosos.
O que torna o meu personagem mais poderoso, né? Os critérios de retorno de personagens mais poderosos são na seguinte ordem. Então aqui eu vou mostrar a ordem. Primeiro, força. Segundo critério, se der empate primeiro, velocidade. E por último, inteligência. Então isso aqui é como se fosse uma tabela de campeonato de futebol, seja lá o que for, né? Eu quero organizar os meus personagens por mais a menos poderosos, cujos critérios são força, se der empate velocidade, se der empate inteligência. Bom, eu quero mais forte primeiro, né? Se eu quero mais forte primeiro, já tem um problema aqui. Ele está trazendo mais fraco primeiro porque a ordem é crescente. Como eu comentei, a ordem, ela por padrão, ela é crescente. Se eu quiser inverter, eu tenho que usar aquela palavra reservada desk, que é o que eu vou fazer. Olha como é que ficou agora. Olha como agora ficou legal. Trouxe os mais fortes. Primeiro, perceberam aqui, ó, desk, decrescente. O ASCII eu nunca uso, pelo menos eu nunca uso, né? O ASCII é o padrão. Tá? Então eu deixo sempre o padrão aparecendo ali, não precisa colocar o ASCII, né? Só o desk que precisa. Então select asterisco from personagem, order by força desk, eu trago os mais fortes primeiro. Notem que eu tenho um empate entre o Demolidor, o Batman e a Jessica Jones. E também tem um empate entre os mais fracos, né? A Lanterna lá, o Coringa, está empatado com o Killgrave. Então, o que eu posso fazer? Eu posso colocar outros critérios, critérios de ordenação. Por exemplo, o segundo critério, que é a velocidade. Também é desk porque eu quero o mais veloz primeiro. Vamos ver se deu uma desempatada nas coisas aí. Ó, o Bruce Wayne tá... Ó, vamos ver aqui, ó. Desempatou coisa nenhuma. Ó, eu tenho aqui a força, a velocidade. Aqui também força e velocidade. Isso aqui, o Coringa e o Killgrave são iguais. A força e a velocidade. Aqui força e velocidade. Então tá empatado ainda. Não deu para desempatar. Então vamos botar o terceiro critério. Agora sim. Bom, claro que se eu for parar para pensar, não deu muita diferença visual, porque o Demolidor já é o mais inteligente, né? Mas não importa, ele está trazendo pela ordem o mais forte, o mais veloz, e depois o mais inteligente. Então aqui eu já desempatei, ó. Força, velocidade e inteligência. Força, velocidade e inteligência. Força, velocidade e inteligência. Jessica Jones é o terceiro agora. Terceiro lugar. E por último tem o empate também aqui, ó. Aí tem um empate que a gente não conseguiu desempatar ainda, que é o Killgrave com o Coringa, né? Se eu quiser desempatar isso aqui, eu posso colocar um quarto critério, que seria, por exemplo, o nome do cara. Também decrescente, eu quero... Claro, ele vai ordenar dependendo do tipo de campo, né? Eu vou dizer até A. Seria um quarto critério se eu quisesse. Só para ter um, ó. Aí o Killgrave passa o Coringa, ó. Tá vendo, ó? Se eu tirar o desk, o Coringa passa o Killgrave. Certo? No quarto critério de ordenação, eu consegui desempatar o Coringa do Killgrave tranquilamente. Certo? Então o processo é esse. O Order by não tem muito mistério. É basicamente isso mesmo. Eu posso ordenar por quantos campos eu quiser. Uma coisa importante que pode causar dúvida, né? Eu posso dar aqui um select nome, vírgula, codinome. Não tem importância. Eu posso ordenar por campos que não estão sendo retornados. Tá? Isso aí é bem tranquilo também. Tá? Eu posso ordenar por campos que eu não quero retornar. É bem comum que isso aconteça. Tá? Então, isso não é um impeditivo. Tá? Então, retornei dois campos, fiz a ordenação. Da mesma forma que eu posso usar uma cláusula where aqui, por exemplo. Eu quero todos os heróis cuja inteligência seja maior do que 6, por exemplo.
não tem importância. Tá? Só caiu fora 1 aí. Só caiu fora a Arlequina. Então, se eu der uma inteligência maior que 6, não tem problema, ele filtra em cima do resultado. Tá? Então, para fechar, o que a gente tem que cuidar? Tem que cuidar que a cláusula where vem antes do order by. Isso é um erro que quem está começando erra direto. Né? Então, o order by vem depois da cláusula where. Ok? Então tá aqui, ó. Estão todos eles aqui. Né? Aquela nossa ideia, quem se quiser identar isso aqui, esse código pode ficar dessa forma. Ó. Pensando na organização do meu código, eu poderia, claro que para visualizar agora aqui fica ruim, né? Mas eu poderia fazer assim, ó. O order by, aqui tanto faz o maiúsculo ou o minúsculo, tá? Ele vai ler, tanto faz pelo menos, né, na parte de utilidade. Então posso fazer assim. A escala da vírgula é sempre igual também, né? O artigo não leva vírgula. Por isso que se usa muito desse jeito que eu botei. Eu não tenho tanta prática, tanto o hábito de usar assim, mas eu uso também. Certo? Então é isso. Esse é o meu order by. Vem depois do where. E é bem útil de ser utilizado, né? Dependendo do que eu precisar. Ok? É isso aí.